Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Eu começo a ler o verso de número 20. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, eu começo a ler o verso de número 20. Na verdade, deveríamos estar de joelhos diante desta porção da palavra de Deus, não apenas pela sua significação em tudo aquilo que chamamos de evangelho. Esta expressão da palavra de Deus aqui no capítulo 3 de Romanos tem sido o coração de toda a teologia ocidental. Quando no Ocidente se faz referência ao Evangelho, esta referência teológica e todo o embasamento bíblico, teológico para o que se entende ser o Evangelho, encontra nesse texto que vamos ler agora um dos seus pilares mais fundamentais. Sabem os irmãos que a Bíblia Sagrada, especialmente o livro de Atos, vai contando a expansão do movimento de Jesus e o espalhar do Evangelho do Oriente para o Ocidente. O apóstolo Paulo faz as suas viagens missionárias do Oriente para o Ocidente. Ele sai da Palestina, vai para a Ásia e depois vai para Roma, na Europa. E daqui se constrói toda uma tradição de cristianismo ocidental. Quando nós ouvimos Santo Agostinho, Santo Anselmo, Agostinho em 325, 330, Santo Anselmo no ano 1000, São Tomás de Aquino em 1400, João Calvino, Martinho Lutero no final dos anos 1500. Tudo isso é a estrutura do pensamento do cristianismo ocidental. Os teólogos ocidentais vão buscar em Santo Agostinho uma compreensão do Evangelho e uma compreensão que passa por esse texto da carta aos Romanos. Mas há uma outra tradição cristã que não é ocidental, é oriental. O Evangelho vai não apenas para a Ásia e para a Europa, mas ele vai também para o Egito, vai para a África. E cria-se aos poucos uma outra tradição de um cristianismo oriental. O cristianismo ocidental, por exemplo, ele está muito fixado na cruz, na morte de Jesus. Dizem os teólogos que o cristianismo ocidental tem como sua grande ênfase a teologia da cruz, enquanto o cristianismo oriental tem como grande ênfase a ressurreição de Jesus ou a teologia da glória. No cristianismo ocidental é muito importante que Cristo tenha morrido por nós na cruz do Calvário, mas no cristianismo oriental é também muito importante que Jesus Cristo tenha ressuscitado e tenha vencido a morte. Por isso, quando lemos esta porção da palavra de Deus, nós já a lemos com uma contaminação ocidental. E sublinhamos este elemento chamado a justificação pela fé, como sendo fundamental do Evangelho. E nesta explicação do que vem a ser a justificação pela fé, com o foco na cruz do Calvário e no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, me parece que nós perdemos muito do conteúdo, por assim dizer, mais completo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E perdemos de vista aquilo que Deus quer e pode e deseja e vai fazer em você e em mim. Aquilo que Deus quer fazer em nós, não apenas pela obra de Jesus Cristo na cruz, mas também e principalmente pelo fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não podemos nos esquecer que estamos na carta aos Romanos e nós temos uma chave para a leitura da carta aos Romanos. A nossa chave para a leitura da carta aos Romanos é que estão diante de nós dois paradigmas de humanidade.
duas maneiras de ser gente, dois tipos de seres humanos. Adão, representado na maçã, que é o símbolo popular do pecado original, e Jesus Cristo, representado na cruz, mas não somente a cruz apontando para a morte de Jesus, mas para a totalidade da pessoa de Jesus. A nossa chave para a leitura deste texto tão fundamental, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é esta compreensão de que Adão está para o Cristo ressurreto, assim como um bonequinho de pano está para um ser humano de verdade. A nossa compreensão de que há um ser humano que pode ser legitimamente chamado de filho de Deus. E este ser humano que pode ser legitimamente chamado de filho de Deus é Jesus Cristo ressurreto. E que a carta de Paulo aos Romanos mostra esse processo, ou esse caminho, essa estrada pela qual nós deixamos de ser bonequinhos de pano e nos tornamos seres humanos de verdade. Deixamos de ser identificados com a humanidade que existe em Adão e nos identificamos com a humanidade que existe em Jesus Cristo ressurreto. É assim que lemos então Romanos capítulo 3, os versos de 20 a 31. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Em outras palavras, ninguém deixa de ser um bonequinho de pano e se torna um ser humano de verdade. Ou ninguém deixa de ser um Adão para se tornar semelhante ao Cristo ressurreto, porque segue uma tradição religiosa e cumpre preceitos morais. Porque a tradição religiosa e os preceitos morais da lei servem apenas para mostrar que somos bonequinhos de pano, ou que somos seres humanos inacabados, incompletos e até mesmo menos do que humanos. A lei nos torna plenamente conscientes do pecado. Versículo 21 de Romanos 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, Moisés e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os circuncisos, os judeus e os gentios, os que têm a lei e os que não têm a lei. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Que Deus nos dê o entendimento da sua palavra e a experiência da verdade da sua palavra. Amém. É desse texto que se extrai a afirmação fundamental do cristianismo ocidental, que é a justificação pela fé. João Calvino disse que a doutrina da justificação pela fé é o principal ponto de apoio sobre o qual se articula todo o cristianismo. Para João Calvino, a justificação pela fé é a doutrina sobre a qual todo o edifício do que chamamos cristianismo está sustentado.
Calvino interpretou a justificação simplesmente como Deus nos aceitar. Deus nos aceitar pela sua graça. Não levando em conta o nosso pecado, mas levando em conta a justiça de Jesus Cristo. Martinho Lutero afirmou que a justificação pela fé é o tema principal do qual fluem todas as outras doutrinas. Em outras palavras, os dois grandes ícones do cristianismo ocidental, João Calvino e Martinho Lutero, dizem que a justificação pela fé é a verdade mais importante de todo o Evangelho. A justificação, diz um teólogo contemporâneo reformado, é a resposta de Deus à mais importante de todas as questões humanas, a saber, como uma pessoa pode se tornar aceitável diante de Deus. Então, para essa compreensão do que eu estou chamando da tradição ocidental do cristianismo, a pergunta das perguntas é: como uma pessoa pode se tornar aceitável diante de Deus? A doutrina da justificação pela fé é mais ou menos o seguinte: Deus é o juiz, o diabo é o promotor, o pecador é o réu, o advogado de defesa é o filho do juiz, o réu é condenado à pena de morte, o filho do juiz se oferece para cumprir a pena no lugar do réu condenado, o réu então é declarado justificado, o juiz manda executar o seu filho e o réu é colocado em liberdade. Vou repetir. Deus é o juiz. A cena é um tribunal. Deus é um juiz. Quem faz a acusação é o diabo. O pecador é um réu. Mas ele tem um advogado de defesa que é o filho do juiz. Mas mesmo assim o réu é condenado à morte, porque ele é indefensável. Mas o filho do juiz se oferece para cumprir a pena no lugar do réu condenado. E o juiz manda executar o seu filho e justifica o réu condenado e o coloca em liberdade dizendo: não há nenhuma pena a ser cumprida por você. E agora então, se você deposita sua fé nesta verdade, o céu lhe está garantido. Os teólogos tradicionais vão dizer que eu estou esquecendo a doutrina da santificação. Eu já sei o que eles vão dizer. Eles vão dizer que eu estou esquecendo a doutrina da santificação. Mas é exatamente esse o problema. É que a doutrina da justificação pela fé cria no nosso imaginário a ideia de que tudo quanto Deus faz por nós é nos perdoar dos nossos pecados. E na verdade não é bem perdoar, porque Ele descarregou a sua ira sobre Jesus, o Filho. Então Deus não nos cobra a nossa culpa e a nossa dívida, porque ela já está paga por Jesus. E é esta transação forense, judicial, que nos habilita a ir para o céu depois da morte. E nós então estamos entrando no céu depois da nossa morte, um anjo fala assim: para aí, você tem um débito aqui com o patrão. Aí a gente diz assim: não tenho débito não, Jesus pagou meu débito, eu posso entrar. Aí o anjo vai dizer: você crê nisso? Creio. Então pode entrar que a casa é sua, bem-vindo. Essa é a ideia. Qual é o equívoco que está presente nessa ideia? É a noção de que Deus pode se relacionar com bonequinhos de pano. Porque o grande problema do ser humano não é o seu pecado, ou os seus pecados.
O grande problema que precisa ser resolvido não é a nossa culpa. O grande problema que precisa ser resolvido é a nossa morte. Eu estava lendo há poucos dias um texto que recomendo a todos que gostam de ler filosofia. Aprender a Viver, de Luc Ferry. Foi ministro da Educação na França, agora no início dos anos 2000. E o Luc Ferry diz o seguinte, que ainda que nós seres humanos pudéssemos cumprir de maneira perfeita a mais sublime moral, que nós pudéssemos viver moralmente em perfeição, ou em perfeição moral, ainda assim, os nossos mais profundos problemas não teriam sido resolvidos ou não seriam resolvidos. E então você pergunta assim, então qual é o grande problema do ser humano? Veja o que diz Luc Ferry, que é ateu. Ele é ateu. Ele diz assim, o grande problema é que ainda que fôssemos moralmente perfeitos, nós assistiríamos impotentes o aparecimento das nossas rugas, o embranquecer dos nossos cabelos, e nós caminharíamos impotentes em direção à morte, e enquanto caminhamos impotentes em direção à morte, cientes de que vamos morrer, vamos nos despedindo dolorosamente dos nossos amados que morrem. O nosso grande problema é a morte, o nosso problema não é a culpa. Não é que Deus vai dizer assim, pode ir embora, pecador, porque eu não lhe imputo nenhuma culpa. Ele nos despede e dali a 2 meses a gente morre. Nosso problema é esse. Não é ser aceitável diante de Deus, o grande dilema da humanidade e do ser humano. Nosso grande dilema é como é que a gente vence a morte. E aí então, eu fiz uma paráfrase de Romanos capítulo 3 que eu vou tentar dizer para vocês. Eu tentei reescrever Romanos 3. Não é que Deus está dizendo assim para você, olha, tudo bem, você fez coisas erradas, mas eu não vou castigar você. Eu vou castigar o meu filho no seu lugar. Pode viver tranquilo que o céu está garantido para você. Não é que Deus esteja dizendo isso. O que Deus está dizendo para você, na verdade é o seguinte. Agora é como se fosse Deus falando, tá bom? Você escolheu viver de maneira independente de mim. Você escolheu viver de maneira independente de mim. Na linguagem do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, os versos 22, 24, 25, 26, 28... O que é escolher viver independente de Deus? É trocar a glória de Deus pela glória das criaturas, é trocar a verdade de Deus pela mentira, é desprezar o conhecimento de Deus, é não dar graças a Deus, é não reconhecer Deus como fonte da nossa vida. Então Deus está dizendo, olha, você escolheu viver de maneira independente de mim. E isso significa que você escolheu deixar de existir. Pois nada no universo subsiste sem que receba de mim a condição de ser e existir. Por isso diz o apóstolo Paulo, citando um poeta grego, em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Se a gente não quer existir em Deus, a gente deixa de existir, porque fora de Deus nada no universo subsiste, pois tudo quanto existe, subsiste, é sustentado pela vida que Deus doa. E quem diz assim, eu não preciso e não quero receber a vida doada, eu vou viver por mim mesmo, escolheu deixar de existir. O resultado disso, de você escolher viver independente de mim, é que você vai morrer. Mais do que isso, não apenas você vai morrer, mas você vai experimentar o poder da morte atuando em você. E você aos poucos vai se dar conta de que nem mesmo consegue se manter no patamar no qual você foi criado por mim.
Não é que você vai um dia morrer e sua vida vai acabar. É que a morte vai começar a agir dentro de você. A morte vai ser um poder que vai comendo você aos poucos. E você não consegue se manter nem mesmo isso aí que você é hoje. Romanos capítulo 1. Porque nós escolhemos viver independentes de Deus. Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável. Deus nos entregou às paixões vergonhosas. Deus nos entregou a uma depravação. Não é que ele disse assim, você não quer comunhão comigo, então você vai ficar depravado. Não é. O que ele está dizendo é, quando você se desvinculou de mim, a morte começou a agir dentro de você e você foi piorando. E você se tornou isso aí que você é hoje. Nem no mesmo status em que eu criei você conseguiu ficar. Então você vai morrer e a morte vai comer você aos poucos. E eu não posso evitar isso. Eu não posso evitar isso. Por quê? Porque eu não posso permitir que um ser exista sustentado por mim numa eterna rebeldia contra mim. Eu não posso sustentar isso. Primeiro, porque se eu permitisse que um ser em eterna rebeldia contra mim existisse contra mim, o universo que eu criei seria um caos. Aliás, um caos muito parecido com esse que você está vivendo. Mas também teria uma outra coisa. Iria pairar sobre a minha cabeça uma acusação e uma suspeita de que eu sou injusto. De que eu permiti o mal entrar no universo que eu criei e não fiz nada. Que eu varri o mal para debaixo do tapete do meu universo. E com a desculpa de amor, eu permiti que a maldade se propagasse sem que eu a interrompesse. Então eu não posso permitir que você viva eternamente contra mim. Eu tenho que deixar que a morte coma você aos poucos. Porque você tem que deixar de existir. Você escolheu isso. E à medida em que você escolheu deixar de existir e a morte vai comendo você aos poucos, você vai se destruindo. Eu não posso manter a existência de um ser que perdeu o direito de existir. A justiça precisa ser restabelecida no universo. Alguém tem que deixar de existir, isto é, alguém precisa ser sacrificado. Mas eu posso fazer uma coisa. Em vez de sacrificar você, eu posso sacrificar a mim mesmo. Posso assumir o ônus da sua escolha. E posso impor sobre mim mesmo a condenação que você merece. De fato, eu quero dizer para você que foi exatamente isso que eu fiz. Por amor a você, e por um pequeno lapso de tempo, eu abri mão das minhas prerrogativas divinas e deixei de existir como Deus. Eu tolerei a sua maldade e me sacrifiquei no seu lugar. Eu dei passos para trás para permitir que você existisse. Eu me sacrifiquei. Mas agora, com a vida, a morte e a ressurreição do meu filho, eu estou revelando tudo isso para você. O meu filho assumiu a sua condição mortal, morreu a sua morte, e assim restabeleceu em todo o universo o critério de justiça ultrajado pelo seu pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 3, capítulo 3, o verso 25. Ele diz assim: em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele está dizendo, olha, eu me sacrifiquei por você. E agora com a morte e a ressurreição do meu filho, eu estou revelando a você o sacrifício que eu fiz.
Agora, com a morte e a ressurreição do meu filho, está manifesta uma justiça diferente da justiça que você conhece. A justiça que você conhece é aquela revelada na lei. Eu dei a lei para você para que você conhecesse um padrão de justiça e vivesse de acordo com esse padrão de justiça. Mas você não conseguiu. Você não conseguiu. Na verdade, tudo que você conseguiu foi tomar consciência de que não conseguiria. Enquanto você tentava viver no padrão da minha justiça, sem ter comunhão comigo, sem estar ligado a mim, tudo quanto você conseguiu descobrir foi que você era escravo do pecado e que você não conseguia fazer o bem. Mas a vida e a morte e a ressurreição do meu filho revelam para você uma outra justiça. Não a justiça da lei. A justiça que não está baseada no esforço humano, mas a justiça que está baseada na fé. Isto é, para viver a minha vida, você precisa estar unido a mim. E isso é uma justiça. É justiça porque a cruz do meu filho mostra para você o quanto eu tive que sofrer para manter a sua vida. A cruz revela para você uma decisão que eu tomei na eternidade. Antes mesmo de criar você e antes mesmo de criar o mundo. Algumas pessoas se escandalizam com a cruz, julgando que eu matei o meu filho. Mas a cruz não é o sacrifício. A cruz é a manifestação do sacrifício. A cruz é a revelação do sacrifício. E não apenas o sacrifício do meu filho, mas o meu sacrifício. Eu sou um só Deus. Eu sou um Deus só. Eu não sou três deuses, um Deus que mata e o outro que morre. Eu sou um só Deus. Somos apenas um. Somos três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós somos apenas um Deus. E o sacrifício revelado na cruz do Calvário não foi apenas do meu filho, foi o meu sacrifício para permitir que você existisse, mesmo depois de ter escolhido se afastar de mim e ter perdido o direito a existir. Na cruz, eu, Deus, estou morrendo de um jeito que não somente você, mas todas as pessoas entendam o sacrifício que eu tive que fazer para que você existisse. O sacrifício que eu fiz foi o seguinte: aplicar contra mim mesmo a minha justiça. O sacrifício de fato foi o meu autoesvaziamento. E isso aconteceu desde antes da fundação do mundo. A cruz é uma expressão histórica de algo que aconteceu na eternidade. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Deus ainda está dizendo para você. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Portanto, Timóteo, meu filho, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma vida de santidade. Não em virtude das nossas obras da lei, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde a eternidade, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Veja o que disse o apóstolo Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ou veja o que diz o apóstolo João em Apocalipse 13:8. Eu acabei de citar 1 de Pedro 1:18 a 25. Em Apocalipse 13:8 há uma declaração solene do apóstolo João, que o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. O que você tem que entender é o seguinte, Deus está falando com você. Agora, com a morte do meu filho, você já sabe que eu sou justo. E fiz todo o universo saber que eu me importo com o mal e a maldade. E que existe um critério de justiça que governa todo o universo. Você sabe que eu não perdoei os malvados às custas de deixar de responder o suspiro e o clamor dos oprimidos. Pense na seguinte situação. Um homem entra em minha casa e bárbara e cruelmente assassina a minha esposa e os meus 2 filhos. Esse homem é trazido à minha presença e eu olho para ele e digo, você está perdoado, siga a sua vida. O que você dirá? Você vai dizer mais ou menos o seguinte, poxa, esse pastor, ele é um homem de Deus mesmo, ele perdoou o assassino da família dele. Ele tem amor, ele ama o mais terrível dos pecadores. Mas alguém em algum canto do universo vai fazer uma questão fundamental e vai trazer à luz um dilema fundamental. Olhe, pastor, pelo seu gesto de perdoar esse assassino e devolvê-lo à vida, ficou claro o seu amor por ele, mas não está claro o seu amor pelo sangue inocente que ele derramou. Não está claro o seu amor pela sua esposa e pelos seus filhos. Porque essa é a grande questão nossa em relação ao perdão. O que é que você fala quando eu digo para você que você tem que perdoar alguém? Qual é o seu grande argumento? Eu conheço você. Você já passou pela minha sala, pelo meu gabinete pastoral. Conheço você. Quando eu falo para você que você tem que perdoar alguém, sabe o que você fala para mim? Você fala assim, ó, mas vai ficar por isso mesmo? E se eu despeço esse pecador assassino que matou a minha família e digo, vá, eu não imputo nenhum pecado contra você. Há um sangue inocente que clama na terra por justiça. E paira sobre mim a seguinte questão. Você é perigoso. Porque você tolera o mal sem fazer nada contra o mal. Você tolera a injustiça e não faz nada contra a injustiça. E no dia em que a injustiça me tiver como vítima, você também não vai fazer nada. É por isso que Deus, diz o apóstolo Paulo, manifesta do céu a sua ira. E é por isso que Deus conviveu com esta suspeita sobre si. Que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas agora, com Jesus Cristo morrendo na cruz, está claro que Deus sim descarrega sua ira contra a maldade, mas não descarrega a sua ira em cima do malvado, descarrega a sua ira em cima de si mesmo. E diz assim, eu sou justo. Eu paguei por isso. Não ficou por isso mesmo. Você não precisa ter medo de mim. Eu não sou um poder que desconhece critério de justiça. Agora, com a morte do meu filho na cruz e a sua ressurreição, você sabe que eu sou justo e justificador. E que eu não varri nenhuma maldade para debaixo do tapete do meu trono. Então Deus está dizendo para você, agora com a morte do meu filho, você sabe que eu sou justo.
E fiz todo o universo saber que eu me importo com o mal e a maldade. E que existe um critério de justiça que governa todo o universo. Você sabe que eu não perdoei os malvados às custas de deixar de responder o clamor e o suspiro dos oprimidos. Agora, depois da morte e da ressurreição do meu filho, você também já sabe que você não é capaz de viver a vida eterna sem receber essa vida de mim. Agora você sabe que precisa comer da árvore da vida. Agora você já sabe que sem receber a vida que eu tenho para dar para você, você não passa de um bonequinho de pano, de uma bonequinha de pano, e que aos poucos vai sendo consumido pela morte. E que enquanto vai morrendo, vai matando tudo que existe ao seu redor, num ato desesperado de tentar manter a sua própria vida. Ou porque, consciente de que a sua vida está escorrendo entre os seus dedos, você tenta experimentar um pouquinho mais de vida, ainda que uma vida que não é sua. Você já sabe que se você não recebe a vida de mim, não tem vida. E essa vida que você tem vai escorrer entre os seus dedos. Agora você já sabe que você deveria ter feito o que o meu filho fez. E não o que o Adão fez. Agora que o meu filho se manifestou, viveu em santidade, morreu e ressuscitou, agora você já sabe que deveria ter feito o que ele fez e que você está sendo chamado a ser um ser humano à semelhança do meu filho e não à semelhança de Adão. E o que o meu filho fez? Em vez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pretendendo ocupar o meu lugar e se tornar o seu próprio Deus, vivendo como se você tivesse vida em você mesmo, você deveria ter feito o que o meu filho fez. Deveria ter se ajoelhado diante de mim e ter vivido sob o sopro do meu espírito. Foi isso que o meu filho fez. Porque Adão está no paraíso. E ele tem diante dele duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente vem na direção de Adão e o tenta e o seduz para que ele rompa com Deus e assuma a prerrogativa de existir sem Deus. Então ele é expulso do paraíso e vai para uma terra seca, árida, de espinhos e ervas daninhas. Mas o último Adão e o segundo homem, o Filho de Deus Jesus Cristo, ele não está num paraíso e num jardim, ele está no deserto. E a serpente vem em sua direção e diz: rompa com o Pai, você vive sem o Pai. E ele diz assim: não, somente a Deus eu adoro, e somente a Ele eu presto culto. Eu me ajoelho diante do meu Pai. E quando eu me levantar daqui, eu vou entrar numa sinagoga em Nazaré, eu vou abrir o livro do profeta e vou dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e por isso eu sou homem de verdade, eu não sou bonequinho de pano. Deus está dizendo para você e para mim: você deveria fazer o que o meu filho fez. Você deveria se ajoelhar diante de mim e viver sobre o sopro do meu Espírito. Agora você já sabe que a árvore certa para você comer é a árvore da vida, que fará de você um ser humano de verdade. Alguém em quem opera a vida, e não o poder da morte. Até que chegue o dia quando a morte não terá mais poder sobre você, e você vai desfrutar definitiva e plenamente o poder da ressurreição do meu filho. Então, Deus diz para você: por causa de tudo isso, eu ofereço a você mais uma vez a oportunidade de comer da árvore da vida. Isto é, eu ofereço a você a oportunidade de viver experimentando a vida como dádiva da minha graça e da minha bondade, na verdade como dádiva do meu amor, porque eu escolhi repartir a minha vida com você. Agora você já sabe que para viver a minha vida, você não depende do seu esforço próprio, de tentar desesperadamente ser justo
cumprindo a lei, mas pode confiar em mim e receber a vida que tenho para dar a você. Agora você já sabe que para ser tudo quanto você está destinado a ser, isto é, semelhante ao meu filho, o que você precisa é de confiar em mim. Agora você entende o que é ser justificado pela fé e não pela lei. Agora você sabe, e você compreende, você discerne, que ser justificado pela fé é muito mais do que simplesmente ser aceito por mim como um pecador sobre quem não imputo condenação. Agora você já sabe que ser justificado pela fé é receber a vida que eu tenho para repartir com você, de modo que você se seja transformado em um ser humano de verdade, como o meu filho. Mas não porque você possui essa capacidade em você, mas porque você confiou em mim e comeu da árvore da vida. Quem é Jesus? Jesus é o Adão que, em vez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu da árvore da vida. Ele sofre o ônus do pecado de Adão, que é o pecado de todos nós, para que a justiça de Deus seja estabelecida no universo. Mas porque ele não cometeu pecado, ele comeu da árvore da vida, ele sofre o ônus do pecado de Adão, que é morrer, mas a morte não o retém. Não pode retê-lo. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tem pecado, ele não recebe a morte como salário. Então Deus o ressuscita. E quando Deus ressuscita a Jesus, Jesus volta como Senhor da vida e oferece para você e para mim, novamente, do fruto da árvore da vida. E quem quiser, poderá comer. Quem quiser, poderá provar da água da vida que Cristo dá. Quem quiser, poderá comer do pão da vida que Cristo dá. Não no nosso esforço. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Não há virtude em mim. Se há virtude em mim, eu recebi de Deus. É a fala do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Essa é a justificação pela fé. Não pelo esforço humano tentar viver a vida de Deus. É impossível. Mas eu queria oferecer para você uma última figura. Imagine esse bonequinho de pano, distante, distante, distante de um ser humano de verdade que é o Cristo ressurreto. Você está lá. E está tentando desesperadamente se tornar um ser humano de verdade e vencer a morte. Você não vai conseguir nunca. Mas Deus lança a cruz de Jesus lá no mais profundo abismo. E diz, segure na cruz, eu trago você para a vida. Se agarre nessa cruz, eu trago você para a vida. Se agarre nessa cruz, que eu transformo você de um bonequinho de pano, de uma bonequinha de pano, em um ser humano de verdade. Se agarra nessa cruz, porque eu vou dar para você comer da árvore da vida. Se agarra nessa cruz que eu te trago para a vida. É isso que é justificação pela fé. Não é o mero perdão de Deus numa sala de tribunal celestial. É a oferta de Deus para comermos da água, da árvore da vida, de tal maneira que Deus faz em nós e Deus nos transforma em seres humanos conforme a imagem do Cristo ressurreto. Não há nada que eu possa fazer. É Deus quem faz por mim. Eu me agarro na cruz. E é isso que significa ser justificado pela fé.
E esse ato de Deus em mandar a cruz lá embaixo para me buscar é um ato da sua graça, da sua bondade, da sua generosidade. E eu não tenho mérito algum no fato de Deus me buscar no mais profundo abismo onde eu me encontrava. Isso é justificação pela fé. Que todos nós, que um dia já comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos apeguemos à cruz de Jesus Cristo. E comamos também da árvore da vida. Amém.